Posso continuar? Não acabou. Acabou aqui? Não, começou de novo. Hein? Pode continuar. Pode continuar? Quanto tempo? Uns 30? Mais? Mais? Eu não sei. 28 minutos. Então, amados irmãos em Cristo, vejam só. Então, o que é coisa de retalhos? Várias ideias, mas usando uma grande ideia. Então, vamos fazer acho que é metáfora. Vamos fazer uma analogia aqui. Ó, a coisa de retalhos, a base é a Escritura Sagrada. Ela é pura. Velho e o Novo Testamento. A imagem e a sombra através de uma luz, que é a revelação. Mas aí foi se colocando, tirando ali várias ideias. Então, cada paninho daquele, cada cor diferente, significa uma denominação. Uma cor diferente da outra. Uma bandeira diferente da outra. São bandeiras levantadas. Lutero veio e disse: o justo viverá pela fé. Uma bandeira. Uma cor. Aí veio quem? Wesley. Martim Lutero, na Alemanha. Traduziu a Bíblia para o alemão. Aí veio na Inglaterra John Wesley. E ele disse sobre a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? E depois vieram quem? Os pentecostais, nos Estados Unidos. E eles vieram com os dons. Línguas estranhas, dom de cura, dom de profecia, dom de discernimento do Espírito, dom de maravilhas, enfim, os 9 dons do Espírito Santo. Amados irmãos em Cristo, mas vejam, nós tínhamos 4 bandeiras: a bandeira de Martim Lutero, a bandeira de Wesley e a bandeira dos pentecostais. Martim dizia, né, o justo viverá pela fé. Importantíssimo. Wesley, se nos santificarmos, não veremos ao Senhor. E vieram os pentecostais com a restauração dos dons espirituais. Não são 3 bandeiras? 3. 3. Olhem só, quão interessante é isso. Então, o que foi Lutero? Foi uma luz, mas ele não era profeta. Veio Wesley, outra luz, não era profeta. Vieram os pentecostais, nunca foram profetas. E houve um espaço, um intervalo entre Lutero, entre Wesley e os pentecostais. Houve um espaço. Então esse espaço eram sombras. Então o que aconteceu? Lampejos. Uma cor aqui, outra ali, outra lá. Não é assim que fazem as lantejoulas nas roupas dos artistas, dos carnavalescos, não sei o quê? Uma hora você está vendo uma cor, vê outra, vê outra. Não é assim? É. Não é? Mas eram luzes. Aqui com Lutero uma luz que apagou. Acendeu com Wesley e apagou. E acendeu com os pentecostais. Então o que aconteceu? Veio a mensagem e incandesceu as 3 dimensões. Nós não podemos ser crentes vagalumes. Acende e apaga. Acende e apaga. Nós temos que encandecer. E para encandecer, nós temos que vencer a chamada propaganda subliminar. E o que é propaganda subliminar? Os títulos das denominações. Fé para vencer. Aqui Deus está. Aqui a Assembleia disso, ali a Assembleia daquilo, aqui é batismo, aqui...
podem ser lampejos de Deus, mas que nunca incandesceram, viraram o quê? Uma colcha de retalhos. E todos estão com a Bíblia na mão. E o que disse Jeremias? Lá em 8:20. Passará a cega, findará o verão, e nós não estamos salvos. Amados, nós temos que encandecer. E o que aconteceu? Deus levantou um profeta, e ele veio para a incandescência. Mateus 17, ele fala que o Elias já veio, e fizeram dele tudo o que quiseram. João Batista, ele veio para converter o coração dos pais aos filhos. Está escrito isso lá em Malaquias, capítulo 4, 5 e 6. Alguém pode ler para mim? Está lá. Ele veio para converter o coração dos pais aos filhos. Mas não diz lá em Lucas, capítulo 17, que João veio para converter o coração dos filhos aos seus pais. Não. Pode ler, por favor? Eis que eu vou enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ué, quer dizer que Deus enviaria o Elias para converter o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos a seus pais. São duas dimensões. Quem são os seus pais? Os judeus. Pais. Então, os apóstolos vieram para converter o coração dos pais aos seus filhos. Agora, então Deus tem que levantar um outro profeta. Está lá em Mateus 17. Mas o Elias virá e restaurará todas as coisas. Aleluia. O que ele veio fazer? Transformar a colcha de retalhos numa colcha de uma só ideia. Cristo! Aleluia! Louvado seja o Senhor, glorificado seja Deus. Porque isso está, meus irmãos, em Efésios capítulo 2, versículo 14. Leia para mim, Efésios 2, 14. Está escrito. Examine as Escrituras, veja se as coisas são assim. Não se deixe dominar por tonterias. Não, nós estamos na época do comércio da fé. E a política comandando a fé, a religião. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos da palavra, judeus espirituais desta hora. Pode ler, 2,14. Em Efésios 2,14. De ambos os povos fez um só povo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Ó, ele quebrou a separação dos dois povos. Qual dois povos? O povo da igreja judia e o povo da igreja gentia. Aleluia. Deus tem seus eleitos na igreja judia, e Deus tem seus eleitos na igreja gentia. E quando Paulo levou a palavra, ele foi com Barnabé, e os gentios se alegraram tanto com aquela palavra. Mas ele disse: todos aqueles que tivessem ordenado para a vida eterna seriam salvos. Ora, louvado seja Deus. Então, aquele que for ordenado para a vida eterna vai crer nessa mensagem. O que não for ordenado para a vida eterna não crerá. E o que diz Atos 17, 11? Eis que estavam em Tessalônica, foram mais nobres, porque examinavam nas Escrituras se as coisas eram assim. Leia aí, para confirmar. Atos 17, 11. Abra a Bíblia. O irmão Samuel, leia. Atos 17, 11. Oh, isso, 17. Ora, esses foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Gente,
Nós temos que examinar se as coisas são assim. A coisa de retalho aí está. E nós não podemos parar o ministério de Judas. Não. Há necessidade de haver o ministério de Judas. Sim. E a Bíblia diz que sempre entre nós haverá heresia, para que os sinceros apareçam. Ah, que coisa bendita. Não se assustem com o crítico. Não se assustem. Não. É bíblico. Entre nós haver os críticos. Surgir entre nós. Paulo disse: tudo é glorioso para aquele que ama a Deus. Né? Tudo é glorioso para quem ama a Deus. Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Tudo é glorioso. Nós não somos a coxa de retalhos. Nós somos de uma só bandeira, em 7 dimensões. Está aí o arco de Deus. 7 cores, 7 dimensões, 7 espíritos, 7 eras da igreja, 7 castiçais. E por aí vai. Louvado seja o Senhor. Saia dessa coxa de retalhos. Não se luta com isso, não. Mas é bonito, várias cores, é colorido, é lindo, é isso, aquilo, aquilo outro. Mensagens subliminares. Examina tudo e retende o que é bom. Será bom eu ter várias ideias? Mas o provérbio diz: na multidão dos conselhos, os projetos são perfeitos. E como é que tem sido dado os conselhos? Velho Testamento, Novo Testamento, gente. Esses são os caminhos do Senhor. Se não, Mateus João, capítulo 5, 45 até o 47, estaria aniquilado. Que diz lá, São João 5, versículo 45, 46, 47. O que diz lá? Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Ao que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Você cresce em Moisés, que ele diz em mim, porque de mim ele escreveu. Ora, Moisés escreveu sobre o Senhor. Aleluia. A sombra está dizendo isso. E o que diz a imagem? Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Olha aí o que diz. Acharam? Malaquias, último livro, da imagem. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e normas. Lê, por favor, novamente. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, ao saber, estatutos e ordenanças. Lembrai-vos da lei de Moisés, porque ela seria esquecida, e foi esquecida. Deus é imutável. Lê agora 2 Pedro 3,2. Vamos sair dessa coisa de retalhos, meus irmãos. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Para que vos lembrei das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Ora, gente, está dizendo que nós não podemos separar o Velho Testamento do Novo Testamento. E uma das grandes portas que Neemias levantou foi a porta velha, a velha doutrina. Se passar uma velhinha aqui na rua, ela vai furar o chão. Ninguém vai dizer: ô lindona. Não vou falar outras palavras, que seria torpe. E a Bíblia diz que não sai palavras torpes da vossa boca. Mas se passar uma mocinha, novinha, bonitinha, pontinhos, vai dar torcicolo, vai acontecer tanta coisa, né? É preciso daquilo, e o fio de lá, e não sei o que, e tal. Mas o que significa a mulher? A igreja. A igreja. O mundo quer uma igreja moderna. Nós queremos a igreja do velho e antiquado Espírito Santo de Deus. A igreja eterna. Por isso há 2 igrejas.
A que sobe e a que fica. Igreja não é o prédio. Não. Somos nós. Nós somos uma igreja reunida em torno das Escrituras. Se é para lembrar da lei de Moisés, e Jesus disse que Moisés falou sobre ele, ora, meus irmãos, como crer em Santíssima Trindade? Como ficar crendo em várias ideias? Hoje você está aqui na Assembleia de Deus, você está lá na Batista, não é porque a Adventista é melhor, eu vou para a Adventista, não, os mormons são maravilhosos, e vou para os mormons, e vou para a Igreja Católica, enfim, você está numa coisa de retalhos, falando sobre o Senhor. Isso é ecumenismo, que era religioso, político, e futuramente daqui, chegando no nono silêncio, daqui 7 meses, né, em alguns dias, simplesmente será um sistema político-religioso. Então o nosso país tem um grande papel nessa dimensão. Um grande papel. Porque tem que vir esse sistema político-religioso. Porque até aqui a religião comandou a política. Agora a política vai comandar a religião. Quando o povo brasileiro saiu às ruas agora para proclamar o favor ao presidente, é o sinal do sistema político-religioso. E que é o sistema político? A coxa de retalhos, meus irmãos. Olha, eles estão apregoando. Nós somos um país cristão judaico. E o que é o país cristão judaico? Os católicos, os evangélicos, os espíritas, enfim. Não são várias ideias? Amém? Assim é, assim seja, claro. Estão ali todo mundo. Mas o que está acontecendo? É a imagem de quê? Do governo do anticristo. E nós temos um papel preponderante nessa história. Foi um brasileiro chamado Graça Aranha que assinou o voto de Minerva, criando o Estado de Israel. Israel tem a sua bandeira, Israel tem seu hino, Israel tem a sua terra delimitada, tem suas fronteiras, tem tudo, tem seu exército. Politicamente organizado. Mas veja, lá com Saul, começou, porque o povo queria um rei. E Samuel, aleluia, ele que ungiu o rei sobre Israel. Mas Saul foi uma desgraça para o país. Desgraça. Porque ali é um lampejo do sistema político-religioso. E o que é o sistema político-religioso? É as várias ideias, as várias bandeiras, cada uma de uma cor. Cada um de uma cor. Cada um levantando uma ideia. Coisa interessante, né? Qual o slogan do nosso presidente? Hein? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São João 8,32. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Ué, que sequência interessante. São palavras, mas sem as ideias, gente. Então, o que vai ser o anticristo? Ele vai determinar qual é a religião que você vai viver. E está acabado. Quem não cumprir vai sofrer as sanções da lei. Ué, então o Bolsonaro é anticristo? Não. Isaías 10, que diz ai dos que decretam leis injustas para o meu povo. E quando Jesus veio, o que está em Mateus 21? Não, Maria, não, José. Não vamos dar um ao outro, não. O que está em Maria é um menino,
gerado pelo Espírito Santo, o seu nome será Jesus, e ele salvará o seu povo. Então, outro povo que não vai salvar. Então, existe um povo de Deus, um povo que não é de Deus. Não é assim? Então, veja, ainda se está declarando leis justas, Isaías está dizendo, não significa que ele seja salvo, não significa que ele é o enviado de Deus, não, ele é ímpio. Ímpio. E o que é o nosso país? Sombra política de Israel. Sombra política de Israel. Agora, nesse país que é sombra por Israel, há, aleluia, a sombra de Canaã. De Canaã. E nós somos o último país de volta para o Oriente, gente. Nós somos a nação que tem todos os minérios, todos. Pode inventar tabela periódica. Aquela tabela que tem aí, que se estuda na química, é muito pequenininha para o que nós temos. Israel ama ao nosso país, porque nós fomos o que demos a graça através do nosso chanceler para que Israel se transformasse numa república. Não é o que eles queriam. Mas o que aconteceu com Israel? Apostatou-se da fé. Virou sistema político religioso. E todas as nações odeiam Israel. Porque em Israel, aleluia, em Israel há uma luz. Moisés não levou ninguém para Israel. Moisés levou o povo para Canaã para encontrar com o Senhor. E quando chegaram, expulsaram a moradores da terra, e tudo aquilo ali, o mundo diz que Israel tomou a terra dos outros. Não, se Deus fez os céus e a terra, o dono da terra é o Senhor Deus. Aleluia. E vou mais longe. Abraão comprou as terras e pagou. Então, o que aconteceu? Israel foi uma reintegração de posse. E o que é reintegração de posse? Tomar aquilo que é seu. Então, não expulsou ninguém. Deus é sábio, gente. Quando Moisés falou assim, 7 dias não comereis pães asmos, bebereis ervas amargas, e nenhum fermento esteja em vossa casa, e muito menos no teu alimento. Estava nos ensinando que fermento é cancerígeno, e se tomarmos ervas amargosas, que são chás que a natureza não dá, nós seríamos saudáveis. E que caminhássemos 40 anos, andando 40 anos. Ensinou não dormir depois do alimento. Como hoje, vão para uma igreja, se alimentam daquilo e dormem em seguida. Isso não serve para nada, meus irmãos. Isso é colcha de retalhos, cheia de cores, bonitinha, mas não resolve absolutamente nada. Ah, mas eu falo línguas estranhas. E daí? O que diz Romanos 11, 29? Os dons e a vocação de Deus não é tudo. Entendeu? É sem arrependimento. E o que diz os Salmos? Subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dom para os homens e até para os rebeldes. Rebelde tem dom. Olha esse ministério que o Senhor montou aí. Só de homens capacitados. Dons do Espírito Santo de Deus, mas não são arrependidos. Qual que é arrependido ali? Nenhum é arrependido, mas tem dom. Então o sistema político, ele tem dons, grandes dons. Sim, grandes dons. Mas pergunta, e o arrependimento? Não tem. Não tem nenhum arrependimento. Olha o discurso deles.
Eles falam em cerveja, eles falam em bebida, e não sei o que, e tal. Não, agora o Brasil vai poder tomar sua cervejinha, porque os impostos vão cair e tal, não sei o que. Isso é arrependimento? Mentira. Olha a nossa Anvisa, esse órgão governamental. Por que a Anvisa não suspende, não diz que é cancerígeno tomar omeprazol, captopril, né? E lá, se o nome é isso aí. Não, isso pode. E vem agora essa Anvisa dizer que eu não posso tomar o noni. Deus me deixou essa planta gloriosa para que eu seja saudável. Mas a Anvisa diz que não. Se alguém vender noni aqui no Brasil, vai preso. Satanás, você está derrotado em nome de Jesus Cristo. É você mesmo, Satanás. Não é você, não. Você significa vossa mercê. É você. Ora, gente. E quem criou a Anvisa? O Ministério da Saúde. Quem criou o Ministério da Saúde? A Organização Mundial da Saúde. E quem criou a Organização Mundial da Saúde? A ONU. E que é a ONU? Órgão comunista. Órgão comunista. Órgão diabólico. Mas foi Deus que permitiu. Porque o comunismo vai destruir a religião. Sabia disso? Certa vez Deus enviou um espírito de erro para confundir Acabe. E ali estava o homem de Deus. Estava o homem de Deus. E ele falou, mas não tem outro, não tem mais nenhum profeta por aqui, só tem esses aí. Não, tem um homenzinho aí, Acaías, mas ele só profetiza contra mim. Mas havia um profeta verdadeiro. Nós estamos cercados de profetas bandidos, canalhas, mentirosos, que abrem porta da igreja para se enriquecer. Está pior que o INSS, que é outro corrupto. Mas no fim da jornada, paga uma aposentadoriazinha para aquele que contribuiu até aquele limite editado pela lei, que agora deve mudar, daqui uns dias vai mudar. Mas pelo menos a pessoa se aposenta, tendo um dinheirinho qualquer, gente, que não é o ideal. E os dízimos que você dá para essas denominações, para essas comunidades de fé? Você vai chegar a 200 anos, se chegar, que eu acho difícil, né? Passa até dos 50, não vai receber nada. Ué, está pior que o INSS. E outra escritura você tem que dar dízimo e dinheiro. Lugar nenhum, meus irmãos. Lugar nenhum. Já falei isso aqui várias vezes. Isso é comércio religioso, colcha de retalhos, ligada ao papado de Roma, que já acabou. Esse papa aí não tem autoridade para nada. Nada. Uma coisa, ele vem dos jesuítas. Estude sobre os jesuítas. Estude, pesquise sobre o Papa Negro. Pesquise sobre a Capela de Sistina. Vai pesquisando. Saíram da igreja romana. E a igreja romana não saiu deles. Só que agora o sistema político vai dominar. Isso está em Apocalipse 17. Por ler Apocalipse 17. Quem que vai derrubar a grande prostituta? O poder político. Quem que crucificou o Senhor Jesus Cristo? O poder religioso. Não foi? O poder religioso. Né? Crucificou. Os pastores naquela hora crucificaram Jesus. Agora eu pergunto, quem está crucificando Jesus agora? Os pastores de novo. Coxa de retalhos, um contra o outro. Eles não são unânimes, mas em cada denominação, Deus tem ali o eleito. Deus tem ali um filho seu, ainda dominado por um espírito de erro, num sistema apodrecido pela mentira e pela fúria satânica do dinheiro. As pessoas passando fome,
debaixo dos olhos desses homens. E ele de jatinho para lá e para cá, de jatinho para cá e tal, e querendo o poder da nação. Perguntaram para um homem aí, político, não vou citar o nome dele não, ele não merece citar o nome dele, político. Perguntaram para ele, o que ele queria? Dinheiro ou poder? Não, eu quero poder. Canalha, imbecil. Mas olha aí a dimensão que está esse homem. Olha aí a dimensão que está. Porque o poder, ele pode roubar com facilidade, né? Ele tem o poder na mão. E o dinheiro? Vai ter que derramar o suor para conquistá-lo. Então ele conquista o poder muito mais fácil. É ou não é? É, ué. Amados irmãos, a palavra foi dura, mas é a verdade. Em todas as denominações, em toda essa coisa de retalho que aí está, cada um tem uma ideia diferente. Eu fui de uma denominação, você ia na igreja chamada principal, era um jeito, você ia naquela do bairro, era outro. Colchas de retalhos. E está cheio disso aí, meus irmãos. E todos usam a Bíblia, o pano de fundo, a imagem e a sombra. Só que são lampejos da Escritura, nunca incandesceram. Assim foi Judas, lampejo da verdade, mas nunca incandesceu. E nós não podemos ser crentes vagalumes,